Quando Deus Alta te poesia. desenhou, ele tava namorando na beira do mar. Tem até os back vocals, meus amores. Back vocal. Fala pessoal, muito prazer, aqui é o Jobson Santana. Estou extremamente feliz e realizado porque estamos gravando o nosso primeiro podcast do Conexão Afro, o nosso Roda de Conexão. É um marco na nossa história e tenho certeza que vocês vão curtir, porque a gente vai curtir bastante isso aqui, vamos ter várias trocas. Eu queria já agradecer aqui os nossos parceiros que proporcionou esse momento incrível, o nosso time, os nossos amigos aqui do TechSec, que estão aqui com a gente. Eles acreditaram, eles propuseram, eles nos apoiaram e sem eles nada disso seria possível. Então, antes de mais nada, queria agradecer aos meus irmãos aqui, o Josu e o Gustavo. Tamo juntasso. Para esse dia especial, eu trouxe o meu amigo João. Certo, João? Certo, salve, obrigado, Jobson. Sou o João, sou um dos participantes aqui da equipe do Conexão Afro e agora do Rede de Conexão. E tô aqui para apoiar no podcast, também super feliz de estar aqui com o pessoal do TechSec que ajudou pra caramba a gente. Fera. E é primeiro episódio, né? Emoções. E a gente tá aqui com o Luca e o Samu, nossos convidados de hoje, né? Muito bem. Muito bom estar aqui, gente. Prazer, eu sou o Luca, tenho 18 anos. Hoje faço parte do grupo de voluntários do Conexão Afro. Olá pessoal, sou o Samuel. Antes de eu começar a me apresentar aqui, deixa eu fazer minha autodescrição. Muito bem. Vou Boa. começar me Muito descrevendo. Eu bem. sou um homem pardo, de camisa e calça preta. Tô utilizando um boné nesse momento, tem alguns piercings no rosto, na sobrancelha e na minha orelha. E, pô, queria agradecer aqui todo mundo, né, pelo convite. A gente eu pelo menos nunca me imaginei num podcast aqui trocando uma ideia. Hoje faço parte do Conexão Afro aqui como um voluntário, mas também comecei ali como um aluno, né? A gente vai contar isso mais pra frente, Boa. mas é isso. Teremos uma história incrível aqui, galera, para falar para vocês. Mas antes de mais nada, os nossos parceiros aqui da TechSec nos presentearam aqui. Então, esses brindes que estão na mesa são para vocês três. Oi, sim. Então, estamos ali, os nossos irmãos ali que, com muito carinho, trouxeram esses presentes para vocês. Então, no final, vocês vão levar o kit TechSec para casa, beleza? Legal. E aí o Samuel já deu a dica aqui, então assim, eu sou um homem preto, tenho tatuagem nos braços, tô usando no cabelo uma trança nagô, uma camisa que eu achei que era marrom, mas já foi corrigido aqui que é bege, né, tom bege, usando uma calça jeans e um tênis branco. Sou um homem branco, moreno, tô aqui de barba, com uma camiseta cinza, que eu também acho que é cinza. Deve ser cinza, parece cinza. Ao meu ver é cinza. Eu também. E vestindo uma calça, uma bota. Eu sou um homem preto, cabelo cacheado na altura do ombro. Estou com uma camiseta branca, com detalhes em vermelho e preto. E calça jeans cinza e tênis branco. Pois bem, vamos lá, galera. Então, assim, a ideia aqui que a gente trouxe os nossos convidados, eu queria que vocês contassem, né? Pode começar com o Luca aqui, a sua história, né? Como que você chegou no Conexão Afro, qual foi a sua experiência lá, o que você fez, enfim. Fala um pouco mais pra gente aí da tua visão. Vamos começar introduzindo o que é o Conexão Afro, né? Muito bem. Como que é o Bem Instituto, lembrado. o que é um podcast não é aqui. à toa que nosso né? amigo João veio aqui, né? Bom, muito bem lembrado. Então, assim, ó, eu até estive aqui falando do Instituto Conexão Afro. É uma ONG que a gente está na 4ª turma. A 4ª turma começa agora em abril. E nosso objetivo lá é, através da educação, através do ensino, gerar oportunidades para a galera que está mais na periferia. Então, a gente tem um treinamento lá para formar desenvolvedores. Graças aos esforços dos nossos parceiros, dos alunos, a gente já tem alguns frutos, e é por isso que o Samuel está aqui para testemunhar, para passar um pouco
dessa experiência aqui. Mas a gente está ali na periferia da Zona Sul. Agora, na 4ª turma, a gente vai começar as aulas híbridas. Então, para quem é da região da Zona Sul, pode fazer a inscrição no nosso site, que é Instituto Conexão Afro. Lá tem um link, você faz a inscrição. Essas aulas podem ser presenciais ou online, né? Então a gente vai gravar as aulas ao vivo aí pra galera fazer parte. Então, se você tem interesse em estudar, se você quer atuar na área de tecnologia, quiser conhecer um pouco mais sobre isso, seja muito bem-vindo. Visite nosso Instagram e faça a sua inscrição. Isso aí. Muito bem lembrado, João. Vamos começar a responder a pergunta. Eu queria deixar claro que eu tenho o prazer imenso de dizer que o fundador do Instituto Conexão Afro é meu tio. Então, daí veio o meu conhecimento sobre o Instituto, sobre toda o objetivo social, enfim, sobre os ensinos da área da tecnologia. Já adianto que eu já não sigo a área de tecnologia, mas, enfim. Eu conheci pelo Instagram, claro, com meu tio. E sobre a minha história, 18 anos, atualmente curso Direito. E eu nunca tive contato direto com tecnologia, nunca fui muito de computador. E eu falei isso até no começo das aulas, nunca foi um objetivo claro na minha vida, mas eu sempre busquei conhecimento. E eu sempre gostei muito de explorar as áreas. Tanto que eu já fui da administração, fui um pouquinho do RH, mas eu acabei deixando de mão. Aí você viu o TI e falou, por que não? Por que não, entendeu? Mais uma experiência, eu gostei bastante, já adianto também. Mas não foi o que eu escolhi seguir quando a gente fala sobre o mundo acadêmico. Entendi. Boa. E você participou ali da 2ª turma, né? Que foi? Uhum. Ali do Conexão. Da segunda Foi ano turma. passado, certo? 2025. Foi No começo, né? Comecinho do ano. Comecinho de 2025, né? Boa. Aí, então o Luca estudou e no meio da jornada decidiu fazer direito, né? Enfim, super apoiamos aqui. E aí é um pouco do que a gente vai falar também, assim, né? O que é a essência do Instituto? Eu até gravei um vídeo recente falando que o Instituto Conexão Afro, ele é para qualquer pessoa. Não necessariamente você vai fazer o curso lá e vai ser um programador ou um DBA e tal, né? Então, até voltando um pouco na fala do João aqui, a gente não treina somente hard skill, né? Putz, SQL, Java e tal. A gente fala bastante sobre cidadania, sobre comportamento, né? Então, e aí a gente apoia. Então, o Luca não é o único que foi nosso aluno e decidiu fazer outra coisa, porque acho que é isso, né? Mas tava até pegando outro exemplo de um outro aluno que ele decidiu, no meio do treinamento, sair para ser policial. E ele falou, cara, a gente apoiou, obviamente, né? E ele falou, putz, eu vou ser o melhor policial por ter passado no Conexão Afro. Né? Então, os ensinamentos que a gente teve, as trocas que a gente teve, né? Então, o Conexão Afro, ele é essa rede de apoio, né? Como a gente chama lá, a gente gosta de falar que é um quilombo, né? Então, seja você seguindo na área ou não, ali a gente tem um ambiente acolhedor. Eu queria destacar que eu, de fato, tive apoio, não só na sala de aula, conversando sobre isso, mas o meu mentor, ele me mostrou caminhos possíveis em relação à área jurídica e à área de tecnologia, que foi um grande divisor de águas para mim em relação a escolher. Existia a possibilidade de eu seguir na área da tecnologia, sim, muito grande, porque eu realmente gostei, mas eu vinha me preparando para um outro tipo de ensino. Então, acho que eu tenho certeza que eu preciso me preparar psicologicamente para alguns tipos de coisas. E eu vim me preparando, tanto que as minhas opções eram jornalismo ou direito, em algo muito mais humanas, assim, de letras, de leitura, de escrita, do que sobre o computador, sobre a tecnologia, sobre código, sobre a lógica de programação, que é o que a gente acaba vendo no mundo, curso, né? é outro mundo. Então, acho que eu só não segui de fato, porque o que eu vinha preparando na minha cabeça não era a tecnologia, mas eu recebi muito apoio e muito caminho foi me mostrado lá no Conexão, mesmo seguindo outro ramo acadêmico. Boa. Aí agora eu queria chamar o Samuel, porque o Samuel ele foi o nosso aluno da primeira turma.
Então a gente ainda ali aprendendo muita coisa ainda de como fazer, de grade, né? De matérias e tal. E aí apareceu um garoto ali meio tímido, com seu skate na mão. Cara, se mostrou ali diferenciado, que era o Samuel. E eu queria que você contasse um pouco como é que você conheceu o Instituto, como é que você chegou lá. Fala um pouco aí da tua experiência lá. Porque é um caso que eu considero também de sucesso como o do Luca, mas que, de fato, hoje atua com tecnologia. Então conta pra gente aí a sua história. Perfeita a sua colocação, Jobson. Porque eu, desde contar um pouquinho sobre o que é o Samuel, né? Quem é o Samuel? Desde muito cedo eu sempre fui apaixonado por tecnologia. Eu sempre assisti filmes de ficção científica. Aí eu me apaixonei por essa área, assim. Eu falei, cara, eu quero trabalhar com tecnologia, seja ela qual for. Não tinha ainda essa maturidade. Então, desde cedo eu me apaixonei por computador, fui mexendo. Fui também trabalhando desde cedo, então fui ali aprendendo o básico, né? Como que é um computador, como que funciona. Então, acredito que algumas pessoas passam por isso. Sabe aquela tia chata que fica mandando vaga de emprego pra você? Perfeito. Ela me encaminhou, ela viu o Instagram do Instituto, ela me encaminhou um PDF ali, de qual a grade curricular e tal, me interessei. Tanto que na época eu havia feito uma outra ONG, eu falei, pô, será que faz sentido eu fazer de novo? Enfim. Mas como eu acho que é de família, eu não gosto de ficar parado, eu decidi me inscrever e, assim, zero perspectiva, no sentido de, pô, como que eu vou me locomover até lá? Né? Eu não tinha dinheiro pra condução, não tava trabalhando na época. Então, aí vem a história do skate, né, que eu falei, vou dar meu jeito, cara, não importa. Aí eu fiz uma loucura pra muitos, que é ir de skate. Eu moro no Capão e como era a primeira turma, a gente ficava ali em Santa Amaro, mais ou menos, né? Hoje a gente não está mais lá, né? Mas eu ia do Capão Redondo até Santa Amaro andando de skate. Pega uma carreta assim atrás, ó. Nossa, eu fazia muito isso. Rapidinho, né? Coisa boba. Sido suado, eu lembro até hoje. Exatamente. Mas chegava, né, Samu? Exato. Tanto que eu comecei a aprender a andar mais de skate nessa época. Eu gostava, mas não andava tanto. Aí, pô, me interessei bastante ali, aprendi muita coisa que eu não fazia ideia ali. Entendi um pouco mais sobre a cultura afro ali, um pouco. Aprendi mais tecnologias também, mas essa foi a parte que mais me cativou. Essa parte da Letramento história. social, né? Perfeito, do letramento social. O Instituto não é só também aula de tech, né? Assim, a gente tem dá os hard skills, né? Dá todas as aulas de programação, essas coisas que é para formar o cara para ser desenvolvedor, né? Isso. Mas antes disso, o Jobson faz um monte de aula, assim, chamou um monte de gente muito legal para participar, que fala de diversas coisas, né? Fala de letramento racial, fala de empoderamento feminino, assim. Assim, acho que a gente tem um objetivo claro, isso para qualquer curso, né? Porque a gente tem outras ideias de outras matérias e tal para colocar na grade do Conexão Afro. Mas o que eu falo assim, a gente tem que formar o melhor cidadão. Se ele vai ser desenvolvedor, como o Samuel, ou se ele vai ser um advogado como o Luca, ou um policial como... Como é o nome dele mesmo, que eu sempre esqueço? Eu só lembro do Misael, né? Misael. Mas que ele seja um melhor cidadão. Sim. Ele entenda o que é o respeito. Então a gente, né, falando um pouco dos convidados, cada turma a gente procura trazer pessoas com experiência diferente, com vivência diferente, né? Então a gente fala, por exemplo, sobre a história LGBT. Putz, a gente teve na primeira turma um professor que tinha uma experiência, né? Enfim, na última a gente trouxe a Sal, que já era uma mulher trans, enfim. Maravilhosa, inclusive. Ótima, nossa amigona lá, e vamos ver se a gente consegue trazer ela de novo nessa turma, né? Mas a ideia é isso, é trazer uma mulher para falar quais são as dificuldades da mulher atuando no mercado de trabalho, né? Quais são as dificuldades encontradas hoje, né? Então... Acho que isso é importante. Por quê? Porque a gente precisa trazer um pouco de consciência, né? Por que existe a ONG? Por que existe? Porque o governo, ou enfim, alguém deixou de fazer ali o seu papel. Por isso que a gente tem que ir lá para poder ajudar essa galera. Então, por que os nossos alunos têm tanta dificuldade para entender, né? Eu comentei um pouco disso também na minha participação aqui. Mesmo eu, como fundador, tive dificuldade para entender que eu era um homem preto.
né? Claramente ou escuramente, como vocês preferirem, né? Oh, meu Deus. Pra ver que sou homem preto. Mas não tem, falta essa consciência, falta esse letramento. Então, por isso que eu digo que tão importante quanto a gente ensinar as matérias técnicas, a gente precisa falar para essa galera por que a gente está ali na periferia. Entende? Então, aí a importância do que você está comentando aqui, João, dessas matérias não técnicas. É porque a ideia do Instituto é isso, né? Promover conexão com as pessoas. A TI é o que a gente sabe fazer. Mas se você quer chamar outras pessoas que falem de outras coisas, eu acho que essas coisas são assim, totalmente mais importantes do que você sentar e aprender código. Sim. Entendeu? Isso, desculpa interromper, mas isso me lembra até um ponto do Jobs que aconteceu comigo e aconteceu com outras pessoas também. Antes de eu me inscrever, eu falei, será que eu deveria me inscrever? Instituto Conexão Afro, pô, não me considero uma pessoa negra. Faz sentido eu me inscrever nesse curso? Só que durante as aulas, de novo, é sempre muito importante você entender ali o porquê é do jeito que é hoje, a cultura é muitas vezes banalizada da galera periferia, porque você tem que entender qual é o seu papel nisso tudo, qual é a sua função disso tudo. Não sou uma pessoa negra. Beleza, tudo bem. Mas o que eu posso contribuir para isso, sabe? Exato. Pô, e o Jobson também, ele chega de braços abertos, né? Isso, Pra todo mundo. Mas assim, galera, eu acho que esse nosso primeiro episódio aqui mostra a diversidade que a gente tem no Instituto, né? Então, o Instituto Conexão Afro, e eu gravei um vídeo falando sobre isso, não é para pessoas pretas, não é para pessoas héteras ou homossexuais. O Instituto ele tem o objetivo de gerar oportunidade através do conhecimento. Então, se você é ateu, se você é evangélico, se você é umbandista, se você... Não importa, você tem um interesse, você quer aprender algo, você quer se conectar, você quer ser ajudado ou quer ajudar, né? Como a gente vai falar um pouco aqui também vou pegar esse caso para falar aqui do João. Lá é o seu lugar. Então, assim, tem muita demanda, muita gente precisando de ajuda, muita gente precisando de conhecimento. E independente da cor da sua pele e tal. Acontece que, como a gente está na periferia, nosso maior público acaba sendo pessoas pretas e pardas, né? Isso por uma questão geográfica, até por uma questão cultural. Mas, de novo, o Conexão Afro é um espaço aberto para qualquer pessoa. Aí, João, queria pegar esse gancho para falar com você, né? Tipo, João chegou lá, convidado do amigo, do professor e tal, e não saiu mais, né? O que você viu lá que te chamou a atenção e fez você querer fazer parte aí dessa construção, dessa jornada? Tá. Foi começo do ano passado, né, que a gente começou a trabalhar junto, foi no final de 24. No final de 24 eu ainda tava na faculdade, acho que foi no começo de 25, né? Cara, quem me indicou lá foi o Cunha, que era um professor lá de lógica. Nossa. Um abraço aí, Cunha. Um abraço. Tá lá nos Estados Unidos. Tá chique. Lembranças longe. Mas super gente boa, aí a gente conversou, né? Ele falou, pô, tem um amigo lá que é o Jobson, ele tem lá um instituto. E eu tava dando aula lá, ele postou uns stories com a primeira turma lá, que eu não participei, mas, cara... assim, eu só vi as fotos. Professor de lógica. Professor de lógica e programação. Muito bom ele, velho. Aí eu falei, Cunha, me passa o contato do Jobson, vamos conversar, né? E aí, o primeiro contato que eu tive, ele falou, tá, só vir, aparece aí, vamos junto. Aí, isso foi uma das coisas que eu gostei, entendeu? Que eu falei, cara, esse lugar é legal. Aqui o pessoal é gente boa. Porque, assim, no dia de hoje você não encontra muita gente que é de braços abertos, assim. A pessoa primeiro vai ver N impedimentos, sabe? Foi muito bom esse primeiro contato que você chega e fala, não, vem. Ai, Jobson, mas eu não sei, eu nunca dei aula. Não fiz isso. Não tem problema, vem. Vamos ajudar, vamos fazer, né? E aí depois, isso foi uma das primeiras coisas, né? Aí depois o que me fez continuar foi conhecer o pessoal, entendeu? Mas assim, que a gente é legal pra caramba, isso eu já sabia, né? Com certeza. Isso aí entendi. tá claro. Mas a minha pergunta é assim, cara, o que motiva o João a falar assim, não, cara, eu vou dar aula, vou separar meu tempo aqui, eu vou... E assim, pra quem não sabe, a aula dele, a grade é a maior que tem, são 18 aulas. Então assim, putz, eu vou ficar ali mais de mês, me dedicando pra passar um conhecimento pra outras pessoas, tá? Por quê? Tá, tem duas coisas, assim. A primeira é muito gratificante,
ensinar e aprender também, né, com as pessoas. Então, cara, dar aula é assim, um prazer enorme. E é muito interessante, muito legal ver as pessoas saindo de onde começaram e chegando no final do curso sabendo muita coisa, assim. E é uma coisa que a gente sempre prega quando faz as entrevistas, né? Quando faz a triagem das inscrições. Fala assim, cara, não sei nada, eu não sou de programação. Cara, não tem problema, aqui você vai aprender do zero, sabe? E essa jornada é maravilhosa de ver, assim, tanto Boa. que você sabe, né, quando a gente chega no final da turma, Boa. quem passou, quem não passou, quem aprendeu, eles mandam mensagem pra gente, marca a gente no Instagram, e aí você olha e fala, ai, gente, amores, né? Realmente conectados, Vamos né? ser conectados. olha. E a segunda coisa é essa, assim, a gente vai lá pra dar aula, né, pra aprender também, né, sentar na frente do computador, ficar aí fiel, se beleza. Mas assim, você sai de lá conhecendo gente que você não ia conhecer. Eu ia estar na minha casa. Na minha casa assistindo Netflix, fazendo qualquer coisa, lendo um sei lá o que, entendeu? No máximo. Mas não, você tá lá, assim, trocando ideia. Você conhece gente que não vai pra mesma área que você, não vai, mas, cara, um dia que eu precisar de você, eu tô disponível. O dia que você precisar de mim, né? O dia que você precisar de mim, eu tô disponível. O dia que eu precisar de você, também, né? Diga. Não, é que você me fez lembrar aqui de uma coisa que é interessante, que eu queria fazer uma pergunta pro Samuel em cima disso aí, no dia que eu precisar e tal. Então, assim, Samuel foi nosso aluno, como eu falei, né, na primeira turma. Hoje já tá trabalhando, passou pela jornada ali de estágio, já foi efetivado. E você voltou desde a segunda turma, que foi a turma do Luca, para ser voluntário, né? Então, assim, como que isso se deu, assim, pra você? Foi aluno numa turma, lembro que você já entrou no estágio, né? Aham. E aí voltou como voluntário. Por quê? Cara, para responder essa pergunta, eu acho que vai muito naquilo que eu acredito, né? Nos valores que eu tenho como pessoa. Porque desde muito cedo, eu meio que entendi como que tudo funcionava. Falei, cara, se eu continuar nesse caminho aqui que me falam, por exemplo, você tem que fazer X coisas porque normalmente pessoas que estão na sua situação fariam, sabe? Trabalhar com uma coisa que talvez você não queira, que não faça sentido pra você. E durante esse caminho, teve pessoas que deram a mão pra mim. Falaram, ó, acho que você consegue mudar de caminho, você consegue fazer uma coisa diferente. Então, começou desde cedo, assim. A minha mãe, ela trabalhou de empregada doméstica. E teve uma mulher que ela viu que a mulher que empregava ela, viu que eu gostava de tecnologia. Aí ela falou, pô, tem esse computador aqui que eu tô jogando fora. Ela não ia utilizar mais. Quer dar pra ele? Aí, beleza. Não ia ter acesso ao computador de outra forma. Então, começa aí. Aí eu comecei a fazer outras ONGs, igual eu comentei no começo. Então, teve outras pessoas que me direcionaram. E eu acredito que o Conexão Afro, ele meio que capacitou ainda mais isso, sabe? Ele apenas intensificou ainda mais. Então, ver que as pessoas, elas me ajudaram quando eu precisei, pra eu conseguir chegar onde eu tô hoje, eu tenho a obrigação comigo mesmo de retornar isso, sabe? A gente conversou aqui no começo, né, sobre a cultura Ubuntu. E, pô, eu acredito, agora que eu tô me ligando, que eu já colocava em prática isso, sabe? Você não sabia o nome, né? Perfeito. Isso aí. Perfeito. Eu tenho que levar isso de volta pra que isso não pare em mim, sabe? Eu não quero ser, tipo, o ponto final. Eu quero ser uma corda, sabe? Porque se para em você, né, que graça que tem, Perfeito. né? Qual que é? Exatamente. Sim. Boa. Luca também voluntário, mesmo não seguindo na área de tecnologia, como já foi dito. Hoje também nos ajuda ali apoiando nas nossas redes e tal. O que você pensa sobre isso, assim, da mesma perspectiva do Samuel, assim? Por que você hoje é voluntário na ONG? Bom, eu aceitei e foi logo de cara esse convite de ajudar a cuidar das redes sociais. Primeiro porque eu tive uma experiência muito boa no Instituto, pessoas incríveis, bons amigos. E aí, como agradecimento também, mas eu acho que eu conseguiria ajudar meu tio, enfim, outras pessoas, atuando de fato, não só compartilhando no meu Instagram, mas atuando lá dentro,
Porque eu vi que de fato é um trabalho social, de fato tem pessoas que vão lá dispostas a ajudar, dispostas a aprender. Então eu achei que seria válido o meu esforço, o meu tempo, a minha disposição para direcionar para o Instagram, para direcionar, não só para isso, se precisarem de ajuda, gente, por favor, pode me chamar. Mas como eu não segui muito na área de tecnologia, eu não sei se eu vou conseguir lá dar aula, igual o João, por exemplo, né? Mas Compartilhar conhecimento sempre é importante. mas aí eu fico nas redes sociais, que é um lugar onde eu já estou adaptado, entendeu? E aí eu... Eu queria E aprender pronto. direito criminal. Ai, processual gente. criminal, penal. Terceiro semestre, Vamos calma um ver essa pouquinho. grade, vamos ver essa- Vamos esperar um pouquinho, terceiro semestre ainda. Só um pouquinho. Nem que seja pra assistir aquela série, eu falo, putz, isso aqui eu sei que... dá pra- Posso processar. Perfeito. Mas aí eu decidi continuar ajudando justamente por gratidão mesmo aos mentores, ao meu tio, enfim, a todo mundo que tá lá disposto. E porque para que mais pessoas venham, que mais pessoas entendam o seu caminho e que mais pessoas tenham contato com o aprendizado que tá lá disposto no Conexão Afro. Você tocou aqui no tema de mentorado e é é uma frente forte do Conexão Afro. Pessoas que também são voluntários e que se dispõem a ajudar os alunos que estão ali estudando com alguma dificuldade e tal. E aí o Samuel teve um caso interessante com a Renata, né? Ela foi sua mentora, Isso, né? Isso. Conta pra gente aí como é que foi essa experiência com a sua mentora aí. Primeiro eu queria mandar um abraço pra ela, né? Renata. Na lembrança. Um abraço, viu, Renata? Eu lembro que quando eu iniciei lá com a mentoria com ela, nossa, eu olho hoje e falo como eu tava cru, totalmente cru, assim, sem muita perspectiva. Igual eu comentei, eu queria trabalhar com TI, mas não sabia como. Então, fui ali perguntando pra ela, como é que é o dia a dia de uma pessoa que trabalha aí? Uhum. Ela trabalha numa empresa muito grande, assim. Eu falei, nossa, como que é isso pra você? Meu como que sonho. foi isso? Exatamente, meu sonho, pô. Aí, enfim, fomos trocando, fomos evoluindo. E teve uma vez que ela ajudou a montar o meu currículo, assim. Ela olhou meu LinkedIn, olhou meu currículo assim e falou, peraí, tá faltando muita coisa aqui. Exatamente. Isso aqui dói meus olhos de ver. Vamos dar uma repaginada nisso aqui. Vamos dar uma repaginada. Aí... Singela ela foi, né? Delicadíssima. Não, e isso era o que me cativava nela, assim, sabe? Ela falava, mano, vamos mudar isso aqui que eu sei que dá pra fazer melhor, eu sei que você consegue mais. Isso é o que mais me cativava nela, sabe? Então, arrumei e isso me gerou frutos futuramente. Eu consegui uma oportunidade numa empresa, não era na área ainda, mas consegui uma oportunidade e eu lembro Já que... tinha dinheiro pra pagar a condução, já aposentou o skate nessa época. Perfeito, Né? exatamente. Eu falei, já posso parar de ficar me matando andando de skate, né? Aí eu comentei com ela me deu uma ajuda também, ela começou a simular entrevistas e ali foi o que eu mais apanhei na minha vida. A humilhação. Nossa senhora. Eu lembro até hoje, ela falou de novo, tá errado. Aí ela começou a falar que começou a, me dar uma ajuda mesmo, sabe? Me direcionar. Ela falou, essa fala aqui foi meio, dá pra dar uma melhorada. Isso aqui, o entrevistador não quer saber qual é a cor do seu cachorro. Não tem pra que você, sabe, tá comentando. Então, foi ali um trabalho dos dois, assim, sabe? Tanto do meu interesse de querer evoluir, tanto do dela de estar disponível ali pra me ajudar. Cara, e essa... É disponível mesmo, tá? Porque, se eu não me engano, foram horas de roleplay lá com ele até ter um pitch afinadinho pra poder fazer a entrevista lá e deu certo, né? Passou, Isso. tá? Aí eu consegui entrar lá. Disposição, amor. Pô, que legal, mano. Cara, e esse negócio do instituto é muito legal, porque ele dá um norte em diversos sentidos, né? Por exemplo, alguém que eu não sabia que você era apaixonado desde criança por tecnologia, eu não fui essa pessoa também. Aham. O Luca, por exemplo, foi pra também eu decidir outro lugar. E lá que você ganha esse norte, entendeu? Eu ganhei vários nortes com as pessoas que você chamou, com os convidados que você fez, a Vanessa, os outros professores lá que foram pra falar sobre negócios, foram pra falar sobre empreendedorismo. E aí você fala assim, cara, ninguém nunca me disse essas coisas que essas pessoas me disseram, entendeu? Uhum. E aí você ganha esses nortes, e inclusive a gente também pode dar alguns nortes. Que às vezes você chega alguém falando, olha, quero trabalhar com TI. Uhum. Aí você fala, tá bom. Eu também queria uma era. E assim, quando alguém fala TI, você fala, vou fazer um curso de Python, vou fazer um curso de sei lá o quê. E vai acumulando o currículo. Aí você olha pra pessoa e fala,
Tá, tem desenvolvimento, mas se você quer ir pra TI, cara, você pode ir pra segurança, você pode ser policial se você quiser, você pode ir pra medicina, você pode trabalhar em hospital, você pode trabalhar em banco, entendeu? E aí a pessoa fala, cara, é verdade, eu nunca tinha pensado nisso, sim. entendeu? E aí você começa a abrir portas na cabeça dela, entendeu? Esse norte também é super importante. Você falou de uma coisa aí, João, que assim, sempre é uma troca. Sempre é uma troca. Sempre que vai alguém lá, um convidado diferente, a gente aprende e a gente ensina. Então, não é uma via de mão única. Né? Exato. Quando a gente vai lá compartilhar alguma coisa, a gente acaba se conectando, a gente acaba conhecendo pessoas que também têm suas histórias. Né? História de superação, história de vida, enfim, suas convicções. Então, é sempre uma troca muito, muito importante. Por isso que eu geralmente procuro cada turma levar convidados diferentes para que haja cada vez mais essas trocas, entendeu? Porque E acho a que é gente importante para pode- todo mundo. Total, e a gente pode chamar essas pessoas aqui, inclusive no Exatamente, ó. Roda Já de fica Conexão. aí, convite aí, vai chegar para vocês, hein, galera? Fiquem E atentos. trate de aceitar, por favor. Obrigado. É não opcional. Porque as aulas que eles dão, assim, lá, é coisa que você pode dar pra 100 pessoas. Dar um microfone, um salão, né? Os Sim, caras são sim. muito bons, muito Aham. bons. A gente passou noites lá, legais. Eu, assim, mesmo cansado do trabalho que a gente viu, todo mundo, né? Tem a sua rotina. Chegava lá depois de 30 condução, chegava lá, saía de sei lá onde, outros professores da Zona Leste, Zona Norte, pra chegar lá na Zona Sul. Acabei chega de ter uma cansado. ideia aqui, cara. A gente podia levar uns amigos que trabalham com segurança da informação aqui. Fazer um convite pros Pô. caras aí, entendeu? Falar com a gente. O que vocês acham aí? Então, É uma boa aí. Eu Tal de apoio. Josu. Uma galera que vai estar meio próxima, assim, talvez. mas é sobre isso, né, cara? Mas cara, é assim. E sabe o que eu acho interessante? Nenhuma turma foi igual a outra. É verdade. Em nenhum aspecto. Nem no quesito de pessoas, né, dos alunos, nem os professores nunca se repetiram. Tipo assim, todos os professores nas mesmas turmas. As matérias não se repetiram. Então, é muito dinâmico, né? Por isso que eu falo assim, cara, eu fico abismado com tamanha troca que acontece. E no fim todo mundo sai ganhando. No fim todo mundo ganha. E, desculpa interromper de novo. Isso é muito bom que o Jovem comentou, porque a gente meio que se adapta ao que o mercado tá pedindo, né? Pra gente conseguir, porque no fim, a pessoa que tá procurando o curso, ela quer um trabalho digno, né? Então a gente sempre acaba se adaptando ali. Teve, na segunda turma, já mudou. A gente falou, pô, dá pra gente fazer um cloud aqui, dá pra gente fazer sobre IA. Coisa que não tinha na primeira turma. E na terceira turma a gente vai se adaptando novamente, sabe? Gente, era tão divertido. Eu lembro do Luca na aula. A gente assim, Luca, é um if. Aí ele, não. Calma aí. Bem devagar, gente. Eu não tava Mano, preparado. Cara, mas a gente chegava cansado e a gente se divertia. Eu me divirto lá toda vez. Eu abri o slide assim, com minha cara fazendo careta, fazendo assim, lógica de programação. Eu abri e falava, cara, eu me diverti aqui. E o pessoal aproveitava também, cara. Todas as aulas, assim. Mas aí é um recado importante, né? Se você tá assistindo aí e fala, pô, mas eu não sei nada, não sei absolutamente nada, lá é o seu lugar. Então o Luca, ele tinha feito técnico em administração. E chegou lá e realmente não sabia o que era um IF. Mas dá pra aprender, galera. Dá. Então assim, a ideia é justamente isso, é pegar do zero, do básico, né? E se você realmente quiser estudar, se você realmente tiver esse apetite, como os meninos que falaram, que desde sempre eu queria, lá dá pra aprender do básico até você começar a dar os seus primeiros passos ali nos códigos. Então, temos exemplos aqui, vários outros, pessoas que já estão atuando na área. Cara, super feliz que, né, até compartilhando com vocês aqui que segunda-feira começa mais um ex-aluno da ONG, conseguiu estágio numa grande instituição financeira. Então, assim, dá para fazer. Se você tiver disposição, se você tiver disciplina, dá para aprender mesmo sem nenhuma base. O Instituto Conexão Afro vai te ajudar nessa jornada. Cara, Perdão. Mesmo sem essa sede, essa curiosidade toda sobre a tecnologia, é capaz de aprender porque, gente, é um ambiente super leve. A gente chega lá, a gente se diverte e, tipo assim, não que eu seja a pessoa mais tecnológica do mundo, como eu já falei, mas o momento que a gente tem com a troca com os outros alunos, com os professores, enfim, faz com que a gente leve o curso de uma maneira muito mais leve. A gente sabe que é uma coisa séria, pelo menos eu achei uma coisa assim,
De fritar. Tinha dia que eu chegava em casa, gente, e parava assim, olhava pro teto, o que foi que eu vi hoje? Passava Mas- lição de casa. Mas aí, o João, por exemplo, tinha dia que ele fazia videoaulas pra gente tirar dúvida. Então, você consegue levar, mesmo sem essa sede, todas as curiosidades sobre a tecnologia, não é algo impossível. É muito legal, inclusive, até pelas amizades que a gente faz. E, inclusive, esse querido que vai começar segunda-feira foi um grande aliado meu no curso, porque ele sentava do meu lado. E eu, coitado, puxava a orelha dele toda hora, porque eu falava, me ajuda aqui, porque eu não tô conseguindo. Então, assim, gente, muito legal também pra fazer até amizades, tá? Eu recomendo. Ai, que bonitinho. Eu ia te perguntar, Samu, Claro. como que foi pra você ser mentor depois, né? Porque assim, você foi aluno lá da turma, Uhum. e aí depois o Samu ficou me ajudando nas aulas de programação, né? De lógica de programação. Aham. Na verdade, não era nem as minhas aulas ainda, a gente tava ajudando o Emílio, né? Aham. Lembra? Lembro. Pra fazer os caras Back-end. aprenderem back-end, acho que front-end Onde foi o Michel? Michel, né? Uhum. E a gente sofria também, né? Não, Porque demais. também, alguns frameworks lá, o Emílio é um gênio, né? De Só mais Sim, gente sim. fera, né? Não, Só vai gente fera, cara. E aí, como que foi? Foi diferente Nossa. de ser aluno, né? Nossa, eu podia passar o resto do podcast inteiro só falando disso. Porque quando você recebe essa responsabilidade de dar ensinar também pra ajudar a pessoa, você acaba aprendendo muito, bastante. É o clássico, né? Você mais aprende do que, né, Exato. ensina. Tanto que a galera lá, eu tive que aprender uma nova forma de explicar, porque talvez não tava fazendo sentido e que tem casos e casos. Tem pessoas ali que demoram um pouco mais pra entender e tem gente que, nossa, se explica uma vez já era. Eu sou do primeiro, eu demoro um pouco pra entender eu ali, mas, cara, eu me senti muito, muito desafiado, assim. Você acaba ganhando didática também, né? Pra Isso, explicar as exatamente. coisas. Você fala, cara, eu pensava que era isso aqui, mas será que é mesmo? Vou conferir antes de falar Aham. pra alguém. Sim, sim. Entendeu? Bem legal esse Exatamente. processo. E daqui a pouco tá aí dando alguma aula de cloud, a gente já colocou o nome dele na já temos planilha. surpresa aí pra próxima turma. Já, Olha aí, já teremos surpresa. Fica aí pai a o dica. coração. Pô, Agora, você tocou num ponto que, assim, né? Por que eu falo que é possível a galera que não tem, talvez ali, a mesma aptidão do que outros no quesito de tecnologia e consegue aprender? Porque é o papel que você citou agora do Samuel, que além dos professores, a gente tem os mentores ou os monitores que ficam durante a aula dando suporte para quem tem um pouco mais de dificuldade ou outro. O Luca também comentou que a gente tem as aulas extras, né? Então, tipo, puta, eu faltei na aula, não peguei bem esse conteúdo aqui. A gente tem no assíncrono para poder reforçar, ou seja, cara, ninguém solta a mão de ninguém. Então, se a gente precisar fazer o one-on-one ali com os alunos, porque não pegou um conteúdo ou outro, a gente faz. A ideia é que ninguém fique para trás. Né? Então, quando a gente está falando ali esse é o Instituto Conexão Afro. É oportunidade para todos. Então, se você precisa de mais atenção, você vai ter mais atenção. Se você tem mais aptidão, como o Samuel tem, então você vai ter que voltar para ajudar. Você é obrigado? Não, mas essa é a mentalidade. É isso que a gente quer construir. Entendeu? Ninguém vai... Acho que os nossos amigos falaram assim, hoje aqui, né? Sozinho você vai rápido. Mas quando a gente se junta, quando a gente cria esse elo, quando a gente cria essa corrente, a gente vai muito mais longe. Sim. Então, nosso poder de transformação nas comunidades, que é o que a gente quer fazer aqui, se a gente entender, né? Como eu tô aqui com 3 voluntários que passaram de alguma forma ali na ONG e voltaram para poder ser voluntários, mostra que a mensagem está sendo bem distribuída, né? Então, cada vez mais a gente... O que eu quero é que cada vez mais ex-alunos sejam voluntários, sejam professores, sejam mentores, para quê? Para fortalecer essa rede, entendeu? E ajudar mais pessoas. Essa que é a ideia. que legal, cara. Eu tenho uma pergunta aqui que não pode ficar de fora de jeito nenhum. Do nosso amigo Samuel, né? Então, Eita. Samuel tá aqui... ficou 1 ano de estágio, se eu não me engano. Isso. Estagiário, e foi efetivado no final do ano passado. E aí eu queria que você contasse pra gente aqui como que foi como é que tá sendo essa experiência, né, essa adaptação nessa sua jornada de ir pra ONG de skate, porque não tinha o dinheiro da condução. Inclusive eu falei, se vocês não assistiram o episódio aqui do TechSec, eu falei desse cara, e foi aí que a gente falou, vamos trazer ele pra contar a história dele. Então essa jornada de ir pra ONG de skate, porque não tinha dinheiro da condução,
Aí ser estagiário já, putz, já vendo ali na prática, né? Diferente do curso, né? Já começar ali a codar algumas coisas mais profissionais. E agora, como analista de dados júnior. Conta pra gente aí. Então, nossa, veio muita coisa que dá vontade de falar, assim, mas fala. vou... Solta a voz, querida. Pô, se eu falar que é fácil, eu tá mentindo, né? Mas ocorre ali uma questão de adaptação, né? Porque, pô, se eu falar... Acredito que todo aqui concorda que a realidade não é igual pra todo mundo, né? Não é. Então, pô, talvez ali você se sinta um pouco inferior às vezes, porque você fala, nossa, eu não vim dessa condição. Mas ali é um processo de você entender o seu momento. Você entender ali o que tá fazendo sentido pra você, o porquê que isso acontece. E também essa mudança muito rápida te faz você se sentir muito... Você fica, eu pelo menos, né? Eu não posso perder nada. Eu vou... Balançar. Exatamente. Perfeito. Então, eu vou aprendendo muita coisa nesse processo, sabe? Eu vou aprendendo a me adaptar, eu vou fazendo a minha parte também, né? Eu vou me adaptando, eu vou estudando também, que no começo eu tinha muita dificuldade, porque eu sempre estudei escola pública. Nunca tive o costume de estudar, nunca, desde criança. Aí eu pensei, cara, pra eu continuar nisso aqui que eu quero, pra eu conseguir alcançar onde eu quero, eu tenho que mudar isso. Eu preciso mudar. Como eu me dediquei muito mais aos estudos, aprendi como estudar, como aprender. Aprendi muita coisa ali no processo. Conheci gente que eu falo, nossa, como assim, velho? Você compartilha comigo essas experiências, sabe? Você, cresceu num ambiente totalmente diferente do meu. Eu posso aprender com você também, sabe? Então, vai muito de você ser flexível. Acho que essa palavra é ideal, assim. Vai de você ser flexível, assim, nos ambientes que você está. Ler o ambiente, entender o que você pode fazer, o que você não pode fazer, entendeu? Mano, e o mais legal disso tudo é que é tudo mérito seu, assim. Tipo, Exatamente. você só tá nesse caminho porque você viu o resultado que você conseguiu a partir de fazendo as coisas que você fez. Então, quero mais resultado, quero melhorar, vou estudar, vou fazer isso. E você fez o seu caminho sozinho. Você tem noção disso? Mano, eu acho que eu tenho um pouco às vezes, de dificuldade, assim, de olhar pra trás e falar, nossa, eu saí desse ponto, eu tô aqui, sabe? Porque eu já compartilhei isso com o Jobs. Eu sempre olhei e eu pensei, cara, eu acho que eu não sou sabe, um exemplo, assim. Mas quando eu olho pra trás, eu falo, peraí, teve algumas coisas ali que mudou, assim, que eu olho e eu falo, galera, deixa eu passar essa visão pra vocês, sabe? A galera lá onde eu moro e tudo mais, a galera do meu ciclo, eu falo, deixa eu passar essa visão pra vocês também, sabe? Eu acho que essa autossabotagem sempre rola. Não deveria, mas ela sempre rola, mas é o que eu já te falei, né? A resiliência que você mostra, superando tudo que você superou. Cara, de novo, a gente tá fazendo piada aqui de uma parada que não era pra ser engraçado, né? Pô, a gente não ter condução pra estudar, ou não ter uma refeição pra fazer, ter que estudar com fome e tal. Aí eu faço a reflexão, quantos do seu ciclo teria essa força de vontade, essa resistência para superar o que você superou? Então, é por isso que todas as vezes que eu vejo você ou qualquer outra pessoa tentando sabotar, que saiu de onde você saiu, eu não posso permitir. Então, assim, a gente tem que agradecer, obviamente, todos os dias as nossas conquistas, mas, assim, vou te falar, é o que eu te falei esses dias aí, 80%, 90% das pessoas que eu conheço não teria a força e a essência que você teve para chegar onde você chegou. Por isso que quando eu falo, quando a gente está falando de contratação de pessoas com diversidade, pessoas periféricas, eu não estou falando apenas da cor da pele, eu não estou falando apenas da religião ou da orientação sexual. Eu estou falando que é o seguinte, o gestor que contrata uma pessoa que superou, cara, literalmente a fome, a falta de segurança pública, a falta de uma escola bacana. Essa bagagem de vida não se encontra em outro lugar que não seja na periferia. Não se encontra em outro lugar que não seja das pessoas que estão onde está. É um trabalho de resiliência. Então, e isso não ensina na faculdade, isso não ensina no colégio particular, isso não tem idioma, isso é vivência,
né? Então, assim, eu não tô falando que a galera, puta, superou ali. E também sem demérito. Acho que, assim, cada coisa no seu lugar. Mas você superar um metrô lotado, um dia de greve, um dia de chuva, e conseguir chegar numa faculdade ou aprender um idioma, cara, essa força, ela é inigualável. Então, é essa mensagem que eu quando busco as vagas de estágio, quando eu busco a vaga pra galera que tá estudando, eu falo, cara, é isso aqui que você tá, é esse enxoval que você tá levando. Não é só a linguagem que a gente ensinou lá na ONG, ou mesmo o letramento racial. É toda essa bagagem que você leva. Essa é a diversidade que você não encontra em qualquer lugar. Então, eu sei que tem uma questão de adaptação ali e tal, mas você tem muito também a dar. Sim, sim. Não esquece disso. Isso não são só coisas que você vai botar no seu currículo pra mostrar pra um recrutador. Isso são coisas que você leva como pessoa. Então, você é uma pessoa que passou por tudo isso. Nessa sobre certificações, né? Experiência, né? E você é uma pessoa diferente de outras pessoas por ter passado por essas coisas, por ter tido a força de vontade, toda a sua história, entendeu? Você vai levar pro resto da vida. Entendeu? Sim, sim. Eu tô muito nesse processo agora, sabe? De entender ali, olhar e ver, pô, olha o que você passou, sabe? Você tá fazendo a sua parte, sabe? Você tá indo atrás, você tá correndo, você quer crescer, quer evoluir, sabe? E dito isto, quando você olha pro futuro assim, como é que você vê o Samuel? Até onde você pode ir, você acha? Cara, hoje eu me vejo no futuro, eu não consigo não me imaginar, pô, numa posição mais de liderança. No sentido de, por exemplo, eu vejo hoje o Jobson, o João, o Lucas também. Às vezes a gente sempre faz a diferença no nosso dia a dia, assim, às vezes a gente perceber. Por exemplo, o Jobson, pô, acredito que ele tem a noção dessa grandeza, mas às vezes um conselho que você dá, uma ajuda que você faz, muda muito a mentalidade de uma pessoa. Como eu comentei aqui no início, teve muita gente que me deu a mão para me ajudar. E isso virou uma bola de neve que talvez a pessoa nem lembra, sabe? Então, pô, vou usar o exemplo do Jobson aqui, hoje ele ocupa numa cadeira de liderança. Então ele influencia muita pessoa, muita gente. Então eu me sinto, consigo me visualizar nesse tipo de cadeira hoje para conseguir ajudar outros Samuéis, sabe? Que legal, outras pessoas. É isso aí. Inspiração. Sensacional, né, cara? Sensacional. Já ganhei meu dia. Até se emocionou. Já ganhei meu dia. E não pelo fato do Jobson, mas pelo fato do Samuel mesmo ver, cara, eu vou chegar lá e vou influenciar outras pessoas. E é isso aí, cara. É isso aí. É isso que a gente tem que fazer mesmo. É esticar a corda, né? É o que eu falo. Sim. Você tem que esticar a corda pra outros chegarem. Então, pô, essa aqui é a leitura. E o Luca Dias? Bom, como eu falei, Doutor Lucas? Doutor. possivelmente, Doutor. eu não elimino da minha vida a possibilidade de trabalhar com tecnologia, porque, gente, eu gostei muito mesmo. Não é brincadeira, só que exige uma preparação, pelo menos pra mim, psicológica, assim, muito grande, porque é difícil. Pra mim é bem complicado. O if e o else, gente, é uma confusão na minha cabeça. Jesus! Pô, mas tirando tecnologia, assim, as coisas que você... As pessoas que você conheceu na ONG, as coisas que você passou. Cara, você tá num podcast aqui agora. Coisa que, olha né, aí. uma experiência que você não teria tido, por exemplo. A fama vindo, vê aí, presta atenção. Vê aí. Não, mas eu acho que quando a gente fala sobre a Conexão Afro, é impossível não pensar sobre seguir na área de tecnologia, não à toa, é o conteúdo da grade do curso. E aí, falando sobre o meu futuro, virar doutor, virar advogado, enfim, eu adoro o mundo jurídico, gente. Eu acho lindo. Só que, eu já falei isso com meu tio, é um mundo extremamente formal. E para além da dificuldade que eu tô enfrentando sobre a minha formação, vai ter uma dificuldade futura sobre manter a formalidade. Coisa que eu vejo que no mundo da tecnologia, isso é óbvio, essa formalidade ela não é tão pesada. Com certeza. E aí, isso é um grande peso, um grande impasse que eu tenho no mundo jurídico, que me faz pensar na possibilidade de voltar para o mundo da tecnologia. Mas eu sei que eu vou ter uma caminhada bem longa para isso.
Acho que triste isso, né? Porque, assim, eu sei que são características de cada área e a gente meio que respeita, mas eu gostaria muito que você seguisse na área de tecnologia porque você, sei lá, se apaixonou e porque tal. E não porque a área jurídica, por exemplo, não aceite Uhum. a tal da informalidade que você tá descrevendo aqui. Eu acho que isso acho que é uma coisa pra gente refletir. Obviamente que a gente não vai conseguir resolver aqui nesse podcast, mas eu queria pelo menos essa reflexão, né, cara? Você ter que escolher uma profissão porque o seu modo de se expressar não se encaixa, né? Tecnologia, bom, eu sou um pouco mais dinossauro aqui, então eu passei por uma fase difícil em tecnologia. Eu lembro quando eu entrei no banco, a gente só podia tirar tinha uma empresa terceira que só podia tirar o paletó na hora do almoço. Você tinha que trabalhar com gravata. Eu trabalhei, tinha uma gravatinha na gaveta Esse e tal. bigodinho aí não podia ter, né? Peguei, não, tatuagem. Zero. Esquece. Então, assim, Aham. a tecnologia realmente, assim, né? Ela entendeu que, cara, é o que você produz, não como você se expressa necessariamente que vai fazer você ser um profissional bom ou ruim. Mas, infelizmente, no direito ainda tem essa barreira, né? Então, tenho falado com o Luca. Enfim, fico triste. Feliz em acolher, em te acolher na tecnologia. Seja bem-vindo, a gente vai te ajudar. Mas eu gostaria que fosse muito mais por uma inspiração, não por uma restrição de uma outra área, entendeu? Infelizmente, acho que vale deixar essa reflexão aqui. As coisas precisam evoluir. Sim. Para além da restrição, claro que é um peso que, se for colocar na balança, é um grande critério. Hoje eu tenho ciência de que, mesmo no jurídico, eu consigo trabalhar com tecnologia. Falando de novo, novamente sobre o meu mentor, ele me deu exemplos claros e até me botou à disposição de falar com essas pessoas que são formadas na área jurídica, que trabalham com isso, ou melhor, trabalham com tecnologia, são formadas na área jurídica e fazem ali uma dupla carreira, vamos dizer assim, mas com a área jurídica. Então, assim, para além do peso da formalidade, que é um grande impasse para mim, reconhecer que existe esse caminho que eu posso levar lado a lado é um grande conforto também como pessoa. Então, tem outros motivos aí nessa jogada. Boa. Então. E aí, mestre? Eu queria tirar uns minutos aqui para fazer o host invertido, né? Nós convidados Troca de vamos papéis. fazer perguntas para, né? Você não você tava vai no roteiro contar- não, hein, galera? Você não tava no roteiro. Você vai contar para os nossos telespectadores, né? Um pouquinho do Instituto. Eu quero saber também. Conta pra gente como que foi, como que nasceu o Conexão Afro, como que tá virando agora o podcast, né? Boa. Assim, eu acho que muito na fala do Samuel, eu sempre tive na cabeça assim que eu tenho mais do que eu mereço, né? Então, quando eu olho de onde eu parti, de onde eu saí, da comunidade ali do Jardim São Luís e tal, e onde eu cheguei, eu falo, cara, puta, assim, muito além do que eu imaginei que fosse possível pra mim. Então, eu me sinto na obrigação de retribuir. Então, o Conexão Afro é um muito obrigado público por tudo que eu conquistei, tudo que o universo proporcionou, né? Enfim. Então eu acho que seria um egoísmo tamanho e um desperdício maior ainda se fosse. O MC da fala, né, cara? Assim, se a vitória não for coletiva, quem venceu foi o sistema. Então, o Conexão Afro é isso. Cara, precisamos fazer por outros, né? Temos que ajudar outras pessoas e tal. É possível, é difícil pra caramba. Eu ia falar isso. Pô, a gente tem que mexer ali na mentalidade da galera que às vezes tá adormecido. Nosso povo é adormecido. E aí, um pouco do que o Samuel falou, pô, nunca tive prazer em estudar. Claro, o estudo é ruim pra caramba. A escola é ruim, cara. Não é legal, as matérias não são boas, os professores não são bem remunerados, enfim, a gente tem um sistema, na minha opinião, falido de educação. Eu estive em algumas escolas para divulgar a ONG, cara, galera jogando dominó, jogando baralho, meu pai tava lá comigo lá, professor dando aula ou não, e tipo assim, largado, então não tem como ter prazer nisso.
É por isso que aí a gente tem um papel importante aqui de ir lá e trabalhar mesmo, pegar na mão e trabalhar no mental das pessoas para que elas entendam que é possível sim chegar do outro lado. A gente tem hoje 4, 5 alunos, né, que estão hoje na área de tecnologia, que, sei lá, 2 anos atrás não sabia ideia, não tinha ideia do que ia fazer. Então, eu acho que o Conexão Afro é isso, cara, é um despertar e é um transformar de vidas, assim. Esse é o Conexão Afro. E o Roda de Conexão, que está se inaugurando hoje, é um sonho, porque eu acho que aqui é mais uma ferramenta para a gente levar esse despertar para as pessoas, né? Então aqui a gente consegue, pô, através aqui de um podcast, alcançar várias pessoas, né? Mostrar a história do Luca, mostrar a lindíssima história do Samuel, né? Para inspirar as pessoas. Então eu acho que é possível. Espero que seja um sucesso, espero que a galera curta aí, Primeiro né? de O que a muitos gente, episódios. primeiro de muitos, Por favor. que a galera compartilhe, que a galera comente, dê sugestões, críticas também são super bem-vindas. É o nosso primeiro, então a gente vai acertar, a gente vai errar. Eu acho que a gente ainda vai olhar pra isso e falar, caramba, meu, como é que a gente fez isso e tal, não sei o que lá. Situação. Acho que faz parte, né? Total. Mas, cara, assim, eu tô super empolgado com esse programa e, assim, é um sonho realizado. É um sonho realizado. E espero realmente que seja um sucesso. Mas, cara, eu não tenho certeza se você tem essa noção, mas assim, a gente passou aqui 1 hora falando de, os alunos são super dedicados, os professores, mentores também. Você perguntou pra gente como que a gente desloca nosso tempo, como que a gente faz nosso esforço. Mas, assim, além de tudo isso, você que foi a pessoa que mais deslocou tempo, esforço, dedicação pra fazer isso acontecer, sabe? E não foi um projeto fácil, nem um pouco, né? Não é. Não é. Não é. Não está sendo. Mas você é a prova de que você foi lá, fez, falou com sei lá quem, foi atrás a gente estava vendo local para ficar, máquina, computador, aluno, divulgação, entendeu? E é inspiração para quem quer fazer também projetos assim, né? Tem um cantor agora novo aí que eu gosto pra caramba, acho que é Diniz. O Diniz. Diniz. Ele fala, se fosse fácil não teria gosto de vitória. E aí, acho que pra gente seguir aqui pros momentos finais, né? Eu acho que é isso, assim, galera, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil estudar, não foi fácil pra você decidir jornalismo, direito, TI. Não foi fácil. Não foi fácil, né, toda a sua jornada de estudar. Não é fácil sair do conforto da sua casa aqui e ir pra lá, pô, passar horas ensinando. Enfim, não é fácil, galera, mas primeiro, é necessário. Sim, Existe uma demanda muito grande. É prazeroso a gente tá lá. e é transformador. Então, acho que eu queria encerrar, né, aqui, ó, e partir para o encerramento aqui desse nosso primeiro episódio, falando que assim, de novo, eu passei essa mesma frase no TechSec aqui quando eu participei, né, que é uma frase do Mano Brown lá. É necessário sempre acreditar que o sonho é possível, que o céu é o limite e você é imbatível. Isso para mim é um sinal de esperança, de resistência, mas de esperança. Então, eu queria deixar essa fala, esse pensamento aqui, de que a gente vai conseguir e que vale a pena. E aí, né, para os momentos finais, eu queria deixar que cada um também deixasse sua fala, a sua reflexão aqui, para a gente encerrar o nosso primeiro episódio aqui. Bom, como encerramento, agradecer a oportunidade de estar aqui, porque para além do TI, a gente já viu que o Conexão Afro abre portas para várias outras coisas. Então, assim, agradecer mesmo as conexões que eu tenho feito, as amizades que eu fiz, que eu converso até hoje, e o conhecimento adquirido, a experiência que em todos os momentos foram me passados dentro do Conexão. Então, obrigado a todos vocês, mesmo que não tenha sido na minha turma, como o meu amigo aluno, mas foi como meu monitor, o João também, e o meu tio, por ter me apresentado o projeto e ter aberto as portas do Conexão para eu poder experienciar esse movimento.
Obrigado. Muito bem, Luquinha. Pô, quero agradecer a todo mundo, né? O Conexão Afro, a galera aqui do podcast que disponibilizou espaço pra gente, todo mundo que me ajudou Os aqui, brabos. que eu não consegui mencionar durante a conversa, mas agradecer a todo mundo, porque esse sentimento de gratidão, eu acredito muito que quando você devolve algo de bom pro mundo, ele devolve algo bom pra você também, além do retorno, né? Uhum. E agradecer ao Jobson por ter restaurado meu direito de sonhar. Olha, aí vai, poético. Mandou bem, mandou Senti bem. Esse até- menino tem futuro. Meu Deus. Eu queria agradecer vocês todos aqui, né, o pessoal. Vocês são demais, demais, demais. As experiências que eu passei, assim, foram demais. Vocês já podem nem ser convidados de podcast, vocês vão ser host. Que o pessoal aqui tem olha aí. talento, cara. Tomar a frente. chegando. Cara, falar pra câmera. Mas assim, e pra mostrar pra quem for ouvir, quem for assistir, né? Que é tudo que a gente falou aqui nessa última hora. Que, cara, é possível fazer, é possível sair de casa, fazer suas coisas, estudar, aprender. E ter experiências maravilhosas que a gente acabou contando aqui. Boa. Então, assim, galera, eu queria deixar um recado também aqui para vocês seguirem as nossas redes sociais do Instituto Conexão Afro. Então, segue lá no nosso Instagram. Toda a nossa comunicação da ONG é feita lá. Faça a sua inscrição. Se não der para fazer agora em abril, a gente tem outras turmas. Então, segue a gente lá. E eu queria encerrar aqui com o meu muito, muito, muito obrigado ao meu amigo Josu, Gustavo, cara, toda a equipe aqui da produção aqui que acreditou. Na verdade, cara, vocês reacenderam uma parada que estava adormecida, né? Então, o Roda de Conexão, eu cheguei a escrever até alguns roteiros, muito diferente até do que eu aprendi hoje aqui com vocês, mas tinha ali alguns DNAs que precisava sair. E aí, quando eu vim gravar aqui com vocês, que eu comecei a falar um pouco da história dos alunos, vocês falaram, porra, cara, vamos trazer eles aqui e tal, vamos fazer. E cá estamos, né? Então, assim, vocês saibam que vocês fizeram isso acontecer. Então, meu muito obrigado de coração mesmo. Tamo junto até o fim. Obrigado, gente. Eles vão deixar tudo na descrição, né? Pra seguir os links e tudo mais. As nossas redes, né? As nossas edições aqui, mas é isso aí, Samu. Galera vai agora, por isso que eu agradeci já que também agradei a edição. Enfim, tô super feliz, saio daqui super realizado, sabendo que que haverá uma continuação disso aqui, porque tiveram pessoas que acreditaram. Mostrou que Então, é real. obrigado, irmãos. Obrigado, galera. Deu certinho. Você é.